Olá, estamos ao vivo no Bate-Papo 4V e hoje nós vamos falar sobre o levante de mulheres na Argentina e no Chile. Vamos falar sobre o combate à cultura do estupro em diversas universidades e a laqueadora forçada que a Justiça de São Paulo impôs à Janaína. Estou com várias mulheres incríveis aqui nos nossos estúdios. Solta a vinheta e a gente já volta. Semana passada a gente começou já com uma grande notícia que foi a Câmara de Deputados da Argentina, depois de uma votação histórica, garantir em primeira votação a legalização do aborto ali na Argentina. Ano passado a gente já tinha tido um avanço no Chile com que a legislação de lá fosse parecida com o Brasil. Ao mesmo tempo no Brasil o que a gente vê é desmonte no Peralta Baita e agora a justiça forçando mulheres a fazerem laqueadura. Eu tô aqui para conversar sobre esse tema muito importante com a Silvia Ferraro, que é professora e militante da Povo Sem Medo, com a Beatriz Guarita, que é psicóloga e também do Movimento de População de Rua, e a Vanessa Martina, que é editora do Diálogos do Sul. A gente já vai começando pedindo a sua curtida para compartilhar, porque esse tema é muito importante. Meninas, vamos começar, os direitos sexuais e reprodutivos voltaram pro centro da pauta na América Latina essa semana, não? Ainda bem. Tava bem baixa. Tava precisando isso, né? Porque a gente teve ano passado a vitória, foi uma vitória no Chile, mesmo que, se a gente for ver do que é o debate na Argentina, é um debate mais adequado, mas isso não tinha gerado uma comoção enorme na América Latina. Vanessa, como que a gente pode esperar na América Latina sobre esse último período? É muito interessante isso que aconteceu na Argentina, porque eu acho que ele traz mesmo esse levante continental, assim, né, desse subcontinente. Todos nós discutimos o que aconteceu na Argentina, virou pauta no continente inteiro. E a questão do aborto, eu acho que a gente tem que falar sobre. Tem um tabu, muita gente contra, a igreja tem uma visão muito autoritária com relação a isso, muito restritiva, mas isso só muda quando a gente começa a conversar. E na Diálogos do Sul eu fiz uma entrevista muito interessante com a Camila Parodi, que participou das mobilizações na Argentina, e ela fala o seguinte, que elas começaram esse processo há 5 anos. Elas iam nas escolas, conversavam com secundaristas, fizeram um trabalho enorme de base. E é a partir desse trabalho de base que agora você tem essa mobilização de milhares de pessoas nas ruas. 1 milhão chegou, né, de mulheres e, enfim, homens também, mas principalmente mulheres e jovens, muito jovens, né. Tem uma questão também geracional. As pessoas mais velhas têm isso muito incrustado, tem um apego à religião muito forte e tal. As gerações mais novas estão mais abertas aos diálogos, estão mais abertas a conhecer a questão. Então é isso, acho que a gente tem que conversar. E o simples fato de a Argentina ter pautado o debate pra gente no Brasil e pra América Latina inteira foi um grande avanço, assim. Silvia, no Brasil a gente teve grandes movimentações feministas nos últimos anos, justamente que levam em conta o tema dos direitos sexuais e reprodutivos. A gente teve Primavera das Mulheres do Fora Cunha, que era a questão da pílula. No ano passado nós tivemos também todo o processo contra o PL que queria criminalizar o aborto em casos legais, enfim. Isso pode voltar a ter uma nova etapa da nossa Primavera Feminista aqui no Brasil, Silvia? Eu acho que sim. Por enquanto, no Brasil, a gente tem feito manifestações e mobilizações para nós defendermos aquilo que nós já temos. Então, quando foi a Primavera Feminista aqui, foi para nos defendermos de um ataque que era o PL do Cunha, que queria tirar aquilo que a gente já tinha conseguido, que era o direito à pílula do dia seguinte. E o ano passado, a nossa mobilização, que nós fomos para as ruas contra o PL 181, era justamente para não deixar que os direitos ao aborto legal fossem atacados. Então, assim, eu acho que a gente está um pouco em descompasso aqui no Brasil. A gente meio que está se defendendo. Eu acho que é fruto de uma conjuntura também, de um golpe que a gente teve. Então, a gente está numa defensiva. Mas o que ocorreu na Argentina, eu acho que vai, e no Chile também, porque continuam manifestações feministas, depois a gente pode abordar um pouco isso.
Mas o que está acontecendo na Argentina e no Chile, eu acredito que vai influenciar positivamente no Brasil. Agora, na Argentina, vejam, elas traçaram uma estratégia de 5 anos. Eu acho que o que falta para nós aqui no Brasil é também ter esse trabalho de base, né? Traçar uma estratégia que não é para amanhã, não é daqui 1 ano, pode demorar um pouco de tempo, mas eu acho que se a gente for para as bases, fazer um debate unificado com todas as organizações possíveis que a gente possa unificar e virar opinião pública, né? Porque o que elas fizeram lá foi isso. Elas viraram opinião pública favorável à legalização do aborto, né? E isso pode fazer mudar o jogo aqui, mas a gente teria que ter uma série de, né, pegar o exemplo da Argentina, aprender com o que elas fizeram pra gente fazer a mesma coisa por aqui. Bia, ao mesmo tempo que a gente tem, é isso, a gente tem no Brasil, como a gente tá tendo várias perdas aqui, a gente vê agora, tipo, o desmonte do Pérola Byton, a gente vê o caso da Janaína, ao mesmo tempo que a gente tem essas boas notícias que vêm do resto do continente, no Brasil, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, ela tem, como a Silvia bem falou, cito recuos, né? A gente está tentando não ter mais recuos do que a gente já teve. O que a gente pode... nesse próximo período, a gente tem como visualizar melhor, tipo, o que a gente garante enquanto nossos direitos e o que a gente avança, ou tá mais difícil? Então, é que eu acho que, infelizmente, acho que até pegando a fala da Silvia, a gente está muito distante da base. Eu acho que a resposta tá na base. Acho que quando a gente pensa no que aconteceu com a moradora de rua, onde ela teve uma laqueadura forçada, e em contraponto, quando uma mulher quer fazer uma laqueadura por espontânea vontade, ela tem uma série de processos burocráticos, inclusive ter que ter autorização do pai, ou do marido, ou já ter tido filhos, né? Como isso é o Estado dizendo mesmo, assim, eu sou dona do seu corpo, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo assim, eu acho que a gente tem que ampliar o debate aos oprimidos. Acho que a gente precisa ir lá escutar, assim, o que o povo de rua tá falando sobre isso? O que as mulheres da periferia estão falando sobre isso? E eu acho que acolher também um discurso, que isso é uma coisa que eu achei muito interessante no processo da Argentina, que é acolher não só o discurso que a gente gosta de ouvir, mas acolher assim, tá, então, se você não é a favor da descriminalização, por quê? Vamos entender qual que é o seu ponto, sabe? Porque às vezes tem uma série de medos e de anseios nesse meio que a gente acaba não ouvindo, que a gente acaba, não escutando, não dando atenção, e a gente não chega no problema. Então eu acho que assim, bom, enfim, eu acho que eu ando meio pessimista ultimamente, então eu não vejo bons momentos, assim. Mas é que ao mesmo tempo a gente tem hoje, por exemplo, em agosto agora a gente vai ter audiência no STF de ADPF, e a ADPF da Anisa, ela é uma ADPF que é a que teve mais amigos curiae, amigo da corte, e mais amigos curiae pela ADPF, ou seja, pela descriminalização, do que contra. Ao mesmo tempo, na montagem da audiência, os conservadores e quem é contra foram mais em cima. Tem um trabalho aí que foi feito pela direita, obviamente, se a gente for pegar o grosso desses últimos anos, o que foi aprovado em várias câmaras de vereadores, os dias do nascituro, o ser contra a pílula do dia seguinte distribuídas nos postos de saúde, uma série dessas coisas que fortalece isso. Mas, ao mesmo tempo, me parece, por exemplo, positivo a Febrasgo ser favorável a uma DPF que descriminaliza o processo de aborto no Brasil, por exemplo. Porque junta essas coisas, né? Que não necessariamente o debate da Febrasgo é o mesmo debate que nós. Sim. Não necessariamente. Não necessariamente o debate... Hoje a gente tem grupos evangélicos que antes a gente só tinha católicas pelo direito de decidir, que, né? Eu acho que tem esse mix aí também, que ao mesmo tempo tá difícil, mas surge uma série de fatores que eu vejo com bons olhos, pelo menos. Que eu acho que ainda as pessoas discutem em cima da noção de vida ou não vida, e não do fato dos efeitos colaterais, porque a gente proibir o aborto não faz com que ele não aconteça. Exato. É lidar de uma maneira infantil com um problema que está aí. Acho que se você é contra a prática do aborto, acho que você pode pensar em uma série de campanhas para que as mulheres não tenham que abortar. Exato. Agora, proibir o aborto é um outro ponto, porque aí é isso, se você está pela luta pela vida, você está acabando com uma série de vidas e trazendo todo um sofrimento para vidas que vêm, que não poderiam vir, e para vidas que são
tiradas num processo de aborto. Então, acho que a gente tem que pensar, também ampliar, acho que a gente já ampliou, né, esse discurso, mas acho que se focar nisso, assim, nos efeitos colaterais da negação do aborto e não do direito à vida ou não, sabe? Concordo. Silvia, o que você acha? Porque não é um debate fácil, né? Do tipo... É um debate que, inclusive, o movimento feminista todo fica batendo. Se entra num debate filosófico sobre a vida, se é a questão da saúde das mulheres, se é o direito ao próprio corpo, como é que... Eu acho que, pra gente poder ganhar a opinião pública, a gente tem que fazer um debate sério sobre a questão da saúde pública. E a questão do sofrimento para as mulheres, porque não são só as mortes, né? As mulheres morrem, mas as mulheres também sofrem muito. Não sei se vocês já presenciaram uma adolescente que decide fazer um aborto. E ela é uma menina negra da periferia, que tem uma família que não vai dar apoio, e às vezes nem família ela tem. Como que ela faz? Eu estava pensando nesses dias, assim, é muito difícil você ver adolescentes de classe média de 15, 16 anos com filho. Por que será, né? Por que será? Eles não praticam sexo. Por que será? Não, eles são todos celibatários. Todos, é. São todos Entendeu? celibatários e todos sabem como usar uma camisinha. Mas você vê Perfeitamente. muita... Nunca estourou. Exatamente. Não, assim, eu comecei a pensar, gente, mas isso é muito sério, porque aí você vê meninas de 16 anos na periferia que têm 2 filhos. Porque não tiveram como, né? Bom, não tem nem... Tudo bem, não tiveram educação sexual, não tiveram contraceptivos e não tiveram direito a escolher se queriam ter um filho ou não. Enquanto que as meninas, na mesma condição de idade, têm todo o direito e a família não vai pensar 2 vezes. A família fala, não, você vai fazer um aborto porque você vai continuar seus estudos, porque você vai ter uma carreira profissional, porque você está muito nova. E a menina Esses mesmos que defendem, que são contra, que defendem a vida, esses mesmos vão colocar... Então, assim, é uma injustiça do ponto de vista da justiça mesmo, sabe? É muito injusto o que acontece no Brasil, porque o Drauzio Varela tem uma frase que eu acho que é muito real. No Brasil, o aborto é legalizado para quem tem dinheiro. Exato. E para quem não tem dinheiro ou é morrer, ou é ficar com sequelas, ou é passar por um sofrimento psicológico que nenhuma menina de 15, 16 anos, às vezes 13, deveria passar na vida. É muito sofrimento, você não saber o que fazer, não saber por onde ir, não saber a quem recorrer. Muitas vezes ficar silenciada por meses ali, às vezes um mês inteiro sofrendo. O que será de mim? Eu não quero, mas ao mesmo tempo, isso sabe? É uma coisa que eu ia colocar, assim, o quanto falta... também as pessoas perceberem que praticar um aborto, ele sendo descriminalizado ou não é um processo simples. Sim. Não é uma decisão simples, porque é uma decisão arriscada, assim. Você corre risco de vida praticando um aborto. E do quanto isso, a gente também precisaria de um apoio psicológico a essas pessoas, porque é isso. A gente tem toda uma questão moral de que a mulher nasceu para ser mãe, o nosso instinto maternal, que você está tirando uma vida, e se você se arrepender depois, né? Exatamente. Essa noção de culpa e de arrependimento, as escolhas da vida são as escolhas da vida. E tem um dado que é muito foda, né? Porque ao mesmo tempo, o mesmo povo que vira e diz que isso não deve ser legalizado, que não deve se ampliar, no caso do Brasil, se ampliar o direito das mulheres... É o mesmo povo que vira e, tipo, acha que não é não, né? Que entra toda a questão da cultura do estupro e que no ano passado a gente foi pra rua dizendo, não, olha, não dá pra retroceder no mínimo que a gente tem de garantir o aborto em casos de estupro no Brasil. Porque a gente pega agora tantas movimentações nas universidades, mas também o último dado do Atlas da Violência, onde... boa parte, mais de 30% dos estupros que nós temos notificados no país são de crianças de menos de 13 anos. E aí a gente faz o quê? A gente vai dar, da mesma forma como há alguns anos, uma criança de 9 anos foi excomungada em Pernambuco. Não sei se vocês lembram dessa história, mas eu lembro que no movimento feminista era um dos debates de como assim uma menina de 9 anos que tinha sido estuprada pelo pai tinha sido excomungada porque tinha feito um aborto. Eu me lembro desse caso. Isso, é dúbio, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está debatendo aqui a vida das mulheres, é também uma forma de garantir a vida das mulheres que sofreram violência. Porque muitas vezes elas não querem passar pelo trauma de reviver a sua violência tendo uma criança, né? E a gente está nesse debate. Eu acho que a gente vive realmente um momento muito interessante, né? Você entrou um pouco nessa questão.
da cultura do estupro, passando aí pela questão das universidades. A gente falava, essas crianças de classe média, esses adolescentes de classe média, onde estão os filhos deles, né? Então, eles praticam aborto, seguramente. Essas mesmas pessoas, quando ingressam na faculdade, o comportamento que elas têm, que serão os futuros advogados, futuros médicos, jornalistas, futuros engenheiros, é uma cultura extremamente violenta. Então, assim, a gente tem uma sociedade que é extremamente violenta, não é só com relação ao corpo das mulheres na hora de decidir o aborto. É extremamente violenta na hora de forçar a mulher ao sexo, forçar a mulher a uma relação. Se você tá num jogo universitário, por exemplo, como eu fui uma vez, e só fui uma vez, mas você tá num jogo universitário onde o álcool é liberado, outras drogas, eventualmente, também, corre solta, e você tá ali alcoolizada, em condições que às vezes você não tem força para reagir, e você é forçada, pode ser forçada a beijo, ou forçada a outras coisas, é um ambiente extremamente promíscuo não, mas... violento mesmo. Violento, isso. Onde essa questão do estupro está muito presente. Então, não foi uma nem duas amigas que depois não sabia exatamente o que tinha acontecido, ou que foram forçadas naquelas rodas a beijar um ou dois caras ou mais, enfim, é uma coisa horrorosa. Ou seja, essa violência, esse poder que o homem acha que tem sobre o nosso corpo, ele perpassa a sociedade em todas as esferas, né? Não é só a questão do aborto, mas também no estupro. Então, essa vítima desse estupro, que às vezes não acha que é estupro, né? Porque fala, eu tava alcoolizada, eu tava ali, Mas é meu marido. É meu amigo, é meu marido, é meu namorado. É meu namorado, Mas sei lá. Mas eu não disse não, né? Que é o mais Mas comum você nem, ainda, às vezes, né? nem tinha condição de dizer Você não. fala assim, eu não consegui dizer não, então não foi um Então não estupro. foi. Aí você engravidou daquilo. Ou seja, é uma situação totalmente terrível. Mas, aí pegando um pouco a questão do otimismo, eu sou bem otimista. Eu acho que tem uma frase bem interessante que eu li, e não vou saber a quem atribuí-la agora, mas que assim, o feminismo, ele tá tão presente hoje que ele é como a água no flúor. Você não vê, mas ele tá ali. Então, hoje, esse debate, ele passou pela sociedade inteira. Quando a gente vê esse vídeo desses rapazes na Copa do Mundo... Pois eu ia comentar exatamente isso. Um ato extremamente misógino, machista, violento. A repercussão que isso teve é uma reação já, é uma prova de que o feminismo, ele está triunfando na sociedade. Eu acho que ele ainda não conquistou vitórias concretas. Por exemplo, em termos da legislação, a gente ainda tem uma legislação muito retrógrada no Brasil, e mesmo que foi avançado, que é a Lei Maria da Penha, por exemplo, ainda não conseguiu reverter os índices de violência, né? Então, assim, a gente ainda não teve mudanças concretas, reais, assim, na sociedade, mas que existe um avanço da consciência feminista, isso sim. Eu sou professora, no primeiro dia de aula eu me apresento e eu falo, eu sou feminista, e muitas meninas falam, eu também, prof, eu também. Então, assim, isso é visível com as crianças na escola da minha filha, entendeu? Há uns 2 anos, as meninas mais velhas, do nono ano, formaram um coletivo feminista Minha Filha, então no segundo ano. Porque eu sou do coletivo feminista também, entendeu? Tá presente, mas ao mesmo tempo é isso, a gente não tem. Talvez a gente ainda esteja num processo de gestação mais embrionário ainda no Brasil de ter um resultado mais efetivo. A gente ainda não teve. Eu acho que o feminismo no Brasil ele tem sido muito, na verdade, reativo no último período. Teve vários avanços, mas assim, não chegaram a ser avanços que mudassem leis, como, por exemplo, da questão do aborto. Né? Diferente dos outros países que a gente está falando. Lembrar que a gente está ao vivo, então compartilha, porque esse debate parece que é um debate vanguardista, mas ele é um debate que atinge a vida de todas nós, né? É um debate que, querendo ou não, das pesquisas mais antigas às pesquisas mais novas, se aponta que o grosso das mulheres que realizam aborto no país são mulheres que já são mães, são mulheres que são religiosas, são mulheres que têm algum acesso à informação e que muitas delas escolhem a fazer ou não. Isso são dados de uma pesquisa antiga da UNB, são dados que hoje reafirmam-se em várias outras pesquisas. Então não é qualquer debate que a gente está falando, é como a gente garante as nossas vidas aqui. E vamos voltar, assim, gente, porque esse assunto
ele leva pano pra manga. Algum tempo atrás, por exemplo, é isso. Nós tivemos uma decisão no STF de que liberavam os funcionários, enfermeiros e funcionários de uma clínica, que foi o que deu a abertura para a Anis e o pessoal entrarem com a DPF, né? Isso também tem sido um debate nacional, porque em algumas esferas nós temos decisões altamente bizarras. O Judiciário Paulista, por exemplo, reconhecidamente já não deu várias vezes o direito a que mulheres tinham ao aborto legal porque estavam com filhos anencéfalos ou corriam risco de vida e afins. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem umas decisões mais nacionais que dá pra gente ir comendo por ali, né? Como é que vocês estão vendo isso? Não, eu acho que a decisão... Posso falar? Não, eu acho que a decisão que o STF tomou foi uma decisão positiva, mas ao mesmo tempo o Congresso Nacional, por conta dessa decisão do STF, foi quando eles fizeram uma reação horrorosa, né? O STF está querendo mandar nessa decisão no Brasil, vamos colocar em pauta todos os projetos vamos desengavetar todos os projetos mais reacionários. O PL do Cunha foi nesse bojo, o PL 181 foi nesse bojo. Então, assim, a gente tem os congressos, o Congresso, a Câmara dos Deputados no Brasil hoje e o Senado são muito conservadores, muito. Jamais passaria... Bom, na Argentina também mas aqui, sei lá o que aconteceu, acho que, né, conjuminou ali um monte de bancadas, as chamadas bancadas aí, da bala, do boi, da Bíblia e tal, que é um fundamentalismo muito pesado que tem no Congresso brasileiro. Então, assim, a decisão do STF a gente tem que segurar, se apoiar nela para fazer a discussão, para fazer agora nessa audiência pública e tal, que vai ter, que o STF está chamando agora para o começo de agosto. E, ao mesmo tempo, a gente tem a decisão do juiz de Mococa, que pegou a Janaína, né, e uma mulher em uma situação totalmente vulnerável e julgou que ela tinha que fazer uma laqueadura de forma forçada. Então, assim, tem muita... A gente não pode dizer assim, não, a justiça depende, acho que... Mas, assim, o fato é que as câmaras municipais, os congressos, o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas têm sido muito conservadores nas pautas que tratam das questões dos direitos reprodutivos das mulheres e outras questões também. Mas a gente não cai o risco, assim, a gente tem um cenário de golpe no Brasil, a gente tem um cenário onde os nossos direitos, em especial das mulheres, em especial das mulheres negras, estão sob ataque completamente. Mas esse medo do que pode vir, porque pode piorar, mas isso não pode nos colocar também numa não ofensiva, no momento onde as mulheres na América Latina estão virando nós queremos os nossos direitos e nós fazemos parte do mundo e nós vamos... Será que não seria esse medo do Congresso não coloca a gente, na verdade, não na reação, mas apenas com medo de ir pra rua, com medo de virar e ocupar, olha o que pode dar ainda. E piorar, sabe? São coisas que eu me pego pensando. Só pegando esse gancho, eu acho que é muito complicado realmente a gente depender do STF para pautar o direito ao aborto. Primeiro porque a gente já entendeu que se trata, né, de um golpe judiciário também. Então, e também pela questão que isso tem que ser lei, isso tem que passar pelo Congresso. O STF não pode legislar. Não pode definir esse avanço que a gente pode ter via STF, ele pode ser agredido lá atrás no Congresso, porque eles podem entrar com uma ação com uma PEC, com uma mudança na Constituição, enfim, 1000 coisas podem acontecer. Então, na minha visão, a luta é política e tem que ser pela via do Congresso mesmo. Então, a gente vai renovar agora esse Congresso. Em outubro, a gente vai ter um novo Congresso. Então, a gente tem que fazer esse debate agora. Quem são essas pessoas que vão entrar? Quantas mulheres a gente vai colocar? Quantos negros vão estar lá? Quantas mulheres negras para fazer esse debate sobre a violência da mulher negra? Porque quem mais sofre com tudo isso que a gente está discutindo aqui são as mulheres negras. Porque são as mulheres que estão na periferia, porque são as mais empobrecidas. Porque são as que têm menos recurso à saúde, porque são as que são mais prejudicadas com o desmonte que a gente está vendo do SUS. Então, agora a gente tem que olhar e fazer esse debate profundamente para dizer, gente, a gente vai ter que votar.
e quem a gente vai escolher. E também cobrar dos candidatos, né? Um posicionamento. Candidato, candidata, qual a sua posição sobre o aborto? Qual a sua posição sobre o genocídio da população negra? Qual a sua posição sobre a violência sexista, misógina, machista? Para entender qual é o posicionamento deles. Às vezes o cara, enfim, tá lá há vários anos, as pessoas votam porque estão acostumados. Ah, não, fulano, sempre votei nele, é um cara bom, um cara que traz benefício para minha cidade. E o que ele pensa no fundo, entendeu? Esse cara que quando a gente tiver essas votações, ele que vai votar pela família, pelos direitos, entendeu? Vou fazer uma pergunta para vocês com esse gancho. Um dos grandes debates que se fazia no movimento era o quanto as pautas LGBTs, de mulheres, negritude, sempre foram meio que usadas como moeda de troca. Na hora que precisa garantir uma governabilidade, na hora que precisa garantir a votação XYZ, a gente recua nesse projeto aqui, né? Vocês acham que a gente chegou no momento que, não vai ser mais moeda de troca? Ou defende, porque, por exemplo, o casamento civil igualitário tá na mesma onda. É uma portaria do CNJ, pode cair a qualquer momento. Esses temas são temas que precisam ser mediados sobre se faz parte de programa mesmo ou não, nessas eleições agora? Seguramente. É que eu tenho já uma opinião mais particular, Uhum. assim. É porque eu acho que, assim, a gente vive um estado capitalista burguês. Quando a gente vive um estado assim, qualquer coisa, tipo, o nosso direito básico, sabe? Direito a beber água, é um direito que é comercializável. Tudo vira mercadoria. Então, acho que uma coisa que a gente também tem que estar atento é que, assim, quando a gente passa por todos esses debates, é assim, o que vai trazer lucro ou não? Porque acho que não adianta a gente pensar só no ponto de vista ideológico. Acho que tem todo um conservadorismo por trás. Por exemplo, a questão do aborto. Gente, gera muito lucro o aborto ser criminalizado, por exemplo. Por quê? Porque é isso, tipo, a política de genocídio tá fazendo com que a gente mate as mulheres negras, que é a proposta mesmo, temos que matar... Tipo, o povo negro, exterminar esse povo. As pessoas que têm que morrer estão morrendo. E as que têm que se manter vivas estão pagando fortunas para se manter vivas. Então, a política tá dando tudo certo. Então, assim, não que eu acho que a gente... Infelizmente, a gente tem que ter uma via, assim... burocrática de melhora, enfim, no Congresso. Só que eu acho que é uma... Eu acho que é uma luta muito maior do que isso, entendeu? Porque não vai vir da mão deles. Tipo, meio mal quem tá no governo, tá no governo porque tá respondendo a um interesse maior, a uma estrutura maior, que não é de acesso ao povo. Mesmo quem tá tentando fazer uma diferença, acho que a estrutura engole muito mais do que isso, sabe? Silvia? Não, eu acho assim, que a Bia tem razão, que é uma coisa muito maior, que há muitos interesses econômicos, inclusive, em jogo. Mas se a gente pensar que na Argentina elas conseguiram uma vitória, pelo menos na Câmara dos Deputados, assim, é a mesma estrutura capitalista que tem no Brasil. Sim. E lá elas conseguiram mudar a opinião pública. Então, assim, é verdade também que nos países ricos, né? A maioria dos países ricos o aborto é legalizado. Né? Então, por que manter os países aqui da América Latina com o aborto criminalizado? Existe também um interesse econômico por trás disso? Com certeza existe. Mas é possível também fazer um debate, porque assim, fica muito... aquele mapa onde lá no norte, todos os países legalizados, e na África, na Ásia e na América Latina, tudo criminalizado, é evidente que existe uma colonização, né, nessa questão dos direitos reprodutivos das mulheres também. Eu sempre falo, se a mulher está na Alemanha e ela quer fazer um aborto, ela vai fazer em todas as condições, segura, não vai correr risco nenhum. Mas se é uma mulher na América Latina, que mora na periferia, que é negra, que é favelada, ela vai correr risco de morrer. Então, assim, é uma injustiça também do ponto de vista de países, né? E sendo que é o mesmo sistema, porque lá é capitalista também, aqui também. Então, por que isso? Eu acho que é possível questionar, sabe? Com exemplo, agora, inclusive, com o Uruguai tendo legalizado, com esse Mas é que o questionamento veio do povo, como você falou, né? Veio de uma pressão popular real, de uma briga real. Porque de lá de cima, por eles,
Por eles não, por eles não vai, mas por isso a gente vai ter que organizar os de baixo pra primeiro mudar, eu acho que a Vanessa tem razão, mudar essa configuração do Congresso é fundamental, esse ano tem eleição, mas ao mesmo tempo fazer esse trabalho de base pra ferver aqui embaixo, pra ver se esse caldeirão começa a mudar. Não é de uma hora pra outra, tem que ter um plano estratégico aí da gente fazer esse trabalho mais embaixo mesmo. A gente vai começando agora pro final. Finalmente, eu queria pedir pra vocês colocarem alguma coisa que vocês acham que é fundamental sobre esse debate para quem tá nos vendo agora. Vou começar com a Martina. Martina? Eu quero só contar uma historinha aqui. Eu fui no SUS para tentar colocar o DIU. E fui pessimamente tratada pela ginecologista de plantão ali, que me fez uma série de perguntas, e se eu não tenho filhos, por que eu queria colocar o DIU, ou seja... E no fim, eu tinha que ir com meu companheiro para fazer o planejamento familiar, uma puta burocracia, e acabei não colocando uma coisa super difícil. E é isso, o meu direito, enquanto pessoa esclarecida, a praticar um ato totalmente consciente foi negado, né? Foi dificultado. Em Cuba, um país onde teve uma revolução socialista, você tem o aborto legal desde então, desde 59 o aborto é legalizado no país. As meninas adolescentes, com seus 16, 18 anos, elas tranquilamente entram em uma unidade de saúde, conversam com os profissionais, se esclarecem e tomam uma decisão se elas querem ou não ter aquela vida gerada. E isso é feito com tranquilidade. Se a menina é menor de idade, a mãe é chamada para uma conversa e aí a mãe precisa autorizar, acho que é menor de 16. A mãe precisa autorizar. Mas isso é conversado com psicólogos, todo um acompanhamento em torno disso. É uma questão de saúde pública, é assim que Cuba encara esse fato. A gente falou dos países, os países capitalistas avançados. Tudo bem, também o aborto é legalizado, mas em Cuba, um país onde triunfou uma revolução socialista, o aborto é legalizado. Desde o começo da revolução que o aborto é legalizado. E aí você vê que essa é uma questão do quê? Uma questão de, nossa, como nós somos inferiores, os capitalistas envolvidos. Não, é uma questão do patriarcado. É uma questão que aqui, neste país, vigora o machismo, vigora o patriarcado. A gente não conseguiu ainda romper com essa questão do patriarcado. E você rompendo com o patriarcado, é claro que em Cuba também tem problemas de machismo e tal. Mas é uma questão nitidamente do controle que o patriarcado tem sobre os nossos corpos. Bia? Bom, eu acho que nesse processo de desconstrução, acho que o mais importante mesmo, quando a gente estiver perdido, eu acho que é ouvir as pessoas que estão embaixo. Porque eu acho que a gente tem uma postura muito colonizadora, de muitas vezes ir lá e falar aquilo que a gente acredita, sem escutar aquelas mulheres que estão lá embaixo, porque eu acho que elas, sim, sabem onde o calo está apertando. E é nessa partilha onde a gente pode transformar muitas coisas. Acho que a gente precisa estar num processo de sororidade mesmo, se empoderando e empoderando outras mulheres. Acho que complementando sua fala, porque esse patriarcado precisa ser destruído mesmo. Silvia? Não, acho que agora a gente está muito inspirada pelos exemplos positivos aí, né, da Argentina, que eu acho que semana passada nosso coração, assim, bateu muito forte, Foi muito lindo, naquela onda verde feminista, com muitas jovens, escolas secundaristas sendo ocupadas na noite do dia anterior à votação, depois só saíram da vigília quando conseguiram a vitória. Foi uma vitória difícil, foi muito disputada. Então, assim, agora a gente vai acompanhar o que vai acontecer no Senado e também o que está acontecendo no Chile, né? No Chile está acontecendo um levante, né, do movimento estudantil, mas focado aí na pauta contra o assédio dentro das universidades, contra os estupros dentro das universidades. Foram 20 universidades tomadas pelas mulheres e também por homens, né? Porque eu vi as passeatas, são passeatas mistas, né? Que as mulheres estão na frente, mas também tem homens ali aliados, solidários. Então eu acho que a gente tem que pegar o que está acontecendo aí nesses países, estudar e ver como que a gente pode trazer essa pauta para o Brasil. Obviamente não é transportar da mesma forma de lá para cá, porque aqui nós temos
várias questões específicas, mas eu acho que a gente pode, o quê? Ver o que é positivo lá e tentar trazer para cá. Dia 25 de julho é o Dia Latino-Americano e Caribenho pela legalização do aborto. Então, assim, é uma grande oportunidade que o movimento de mulheres no Brasil vai ter para colocar de novo essa pauta aí e fazer atos, manifestações, esse trabalho de, né, levar a discussão, ouvir, né, fazer a troca, que eu acho que é possível que a gente possa, não para agora, mas para a médio prazo, ter um resultado positivo aqui no nosso país também. Queria agradecer a todos que estão acompanhando a gente. Esse debate é muito importante. Só uma coisa, dia 25 de julho é o Dia Latino-Americano da Mulher Afro-Caribenha e dia 28 de setembro é o Dia Latino-Americano pela legalização do aborto, né? São duas datas importantíssimas pra gente pautar essa discussão que tem tudo a ver uma com a outra. Até porque as mulheres negras latino-americanas somos nós que mais sofremos e afins. Queria agradecer ao Ítalo que comentou, também ao Marcelo que nos parabenizou pelo nosso trabalho. A gente fica aqui essa semana, mas a próxima a gente se encontra com mais um bate-papo 4V, provavelmente com mais convidados muito legais. E compartilha, curta, dê um joinha na nossa página, na página do Diálogo do Sul também. Se inscreva nos nossos canais no YouTube, porque é assim que a gente consegue desenvolver uma outra forma de comunicação e chegar a outros debates como esse para o conjunto das pessoas, tá? Até semana que vem. Tchau.